Amadas irmãs, irmãos, podemos nos sentar. Vivenciamos este tempo da graça, que é o tempo quaresmal, o tempo que nós somos convidados a analisar a nossa vida, a perceber o pecado, o mal que praticamos e com a graça de Deus, e somente com a graça de Deus, mudar de vida. São Paulo fala muito claramente que por nossas forças a gente não consegue fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso é necessário o Espírito Santo. Quanto mais a gente abre o nosso coração à ação do Espírito Santo, mais Deus mexe a nossa, mais Deus está na nossa vida e mais a nossa vida se direciona a Ele. E para isso é necessário essa conversão, essa palavra latina conversão, que significa fazer o retorno, voltar a Deus. E a Quaresma acaba tornando esse tempo de retorno a Deus, em tirar as coisas que nos impedem de alcançar aquele que é o nosso supremo bem. E muitas coisas que nós carregamos na nossa vida são desnecessárias. Às vezes nós carregamos um saco imenso de coisas, um saco de preocupações, um saco de projetos fracassados, de planos fracassados, coisas que a gente nem precisa e carrega, histórias que nos fizeram mal e continuamos a carregar, e parece que essas coisas estão amarradas ao nosso pé como se fosse uma algema. A gente não consegue desligar das coisas do passado. E como solução, a igreja, para a conversão de si próprio, para essa libertação, a conversão de si, a igreja dá como solução o jejum. E talvez o jejum, ao primeiro olhar, parece algo insignificante. Por que eu vou deixar de comer, deixar de ter prazer para fazer um jejum? Na verdade, o jejum ele tem um objetivo. O jejum ele nunca é vazio em si. O jejum tem sempre em vista a nossa autodisciplina, ser dono de si, escolher fazer o bem. Às vezes na nossa vida, a gente sabe o que é o certo, mas não tem força para fazer. É a falta da força de vontade. É como colocar aqui, né, um pedaço de bolo e uma salada, né? E os nossos olhos se viram para um pedaço de bolo, que é mais bonito, dá mais prazer em comer do que a salada. A gente não tem força de vontade de escolher a coisa boa, mas acaba escolhendo aquilo que não é tão bom para a nossa alma. E o jejum, ele dá esse retorno à nossa alma. Ele é capaz de nos disciplinar para escolher sempre fazer a vontade de Deus, escolher sempre o caminho certo. Às vezes a gente não quer ir na missa porque está dormindo, está cansado, então falta essa força de vontade, e o jejum nos dá. O jejum faz com que a gente perceba esse excesso de peso que a gente está carregando. Quando a gente deixa de focar na nossa materialidade, no nosso corpo, os nossos olhos se voltam para Deus. E essa é a beleza do jejum. O jejum traz em si essa libertação, e tudo aquilo que é do passado fica para trás. E o jejum é tão importante que a igreja nos obriga a fazer 2 vezes, né? No início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, e no final da quaresma, na sexta-feira da paixão. A igreja fala assim, que esse é o mínimo que a gente pode fazer. O jejum, ele não é uma prática somente deste período, mas todo cristão que busca Deus deve fazer o jejum, e até porque o jejum traz um outro fruto. Quando eu deixo de comer, eu economizo, e essa parte vai para uma pessoa que precisa. Eu divido o meu alimento, eu divido o meu prato, né? Como aquele pai que compra um saco de bolacha e os irmãos têm que dividir aquele saco de bolacha. Então, às vezes, nesse mundo, Deus dá um pouquinho mais a um pouquinho menos a outro, mas porque Ele acredita que todos nós vamos partilhar. Então o jejum nos torna sensíveis a essas pessoas que passam por dificuldades, que passam por fome. E amados irmãos e irmãs, nós sabemos que muitas vezes essa prática do jejum é uma prática difícil, porque ela toca o nosso corpo, e o corpo é a primeira instância da nossa experiência, né? A gente abraça, a gente beija, sempre sente pelo corpo. E aí a igreja parece que ela é pedagógica. Ela fala assim, ó, se você não pode fazer um jejum, que é ficar um dia sem comer, você faz uma refeição completa. Aí isso também não dá. Então você faz uma refeição completa e outras 2 pequenas. Às vezes o nosso erro na vida espiritual é querer dar um passo,
maior do que as pernas. Então, às vezes, a nossa alma, ela não está preparada para este caminho, né? Para esta conversão, porque a gente tudo imediato, a gente quer agora. Então, a gente começa pouquinho e vai crescendo aos poucos. É aquilo que São Paulo fala na carta dele, né? No começo, eu dei alimento que não era mastigável, vocês comiam leite, mas agora vocês já podem crescer na vida espiritual e agora podem comer. E no comecinho da igreja também existia os escrutínios. Então, aquela pessoa que entrava na igreja, ela passava por diversas fases de avaliação até chegar ao máximo da experiência. Na comunidade paroquial a gente perdeu isso, mas é muito comum ver na comunidade religiosa. Na comunidade religiosa é expresso naquela pessoa que fez o primeiro voto, aquela que está aspirando, que fez o primeiro voto, que fez o segundo voto, que fez o voto perpétuo. Então, a vida espiritual, ela é uma progressão em nossa vida. E muitas vezes o nosso jejum, ele é fracassado porque a gente quer dar um passo maior do que as pernas. Então, amados irmãos e irmãs, nós que perdemos o noivo pela experiência do pecado, a experiência de ferir a Deus, nos distancia dele. Agora, esse caminho para ele, é uma das formas como ele mesmo nos fala, é pelo jejum. Então, que essa prática possa nos trazer um domínio de si e que a gente possa poder partilhar com os irmãos aquilo que mais falta a eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.